Dentro da sala de conferências subterrânea sob o QG do monstro, os membros do grupo de ataque estavam constantemente fortalecendo seus corpos. Cavaleiros treinavam incansavelmente para se acostumar com vários aprimoramentos da tatuagem de mana. Enquanto Azeline estava conhecendo cada vez mais sobre o coração artificial e como ele operava. Uau! Então você pode entrar em um modo completo de besta divina? Está correto. É apenas por um curto período. Mas quando estou na forma completa do grande tigre branco, não temo ninguém. Não é à toa que um Soul-In com uma linhagem de besta divina como eu recebe toda a atenção do mundo. Quer dizer, no passado, as nações estavam brigando umas pelas outras para me levar para casa primeiro. Sabe? Atualmente, o tempo foi durante um pequeno intervalo entre os treinos. Quando Zhou Jiu-Que começou a elogiar Yu Baek-Song, ela cruzou os braços e o ar quente, cheio de orgulho excessivo, saiu de suas narinas esvoaçantes. Ao vê-la se exibir assim, Saidin sentiu a necessidade de intimidá-la um pouco. Então ele furtivamente se esgueirava perto de seu rabo balançando suavemente. Em seguida, agarrou-o com força. Euat! E o Baek-Song saltou alto no ar e começou a chutar em direção às costas. Infelizmente, suas pernas curtas não chegariam ao braço de Saidin. Solte-me! Ela gritava em fúria desenfreada. Mas cada vez que Saidin escovava seu rabo, sua hostilidade enfraqueceu pouco a pouco. Ter seu rabo acariciado por uma pessoa com um cheiro agradável, essa sensação a deixava infeliz. Mas ao mesmo tempo a fazia se sentir bem também. Vamos soltar. Eua! No final, ela desceu de vez como um peixe batendo impotente fora da água. Enquanto carregava um sorriso insidioso, ele pegou seu rabo que era desnecessariamente mais longo do que seu corpo e se aproximou dele. E bem, isso despertou mais uma reação poderosa dela. Não importa como eu veja. Não parece que a senhorita Yu Baek-Song gosta de ser atormentada um pouco demais? Assim como Yu Baek-Song estava prestes a escapar das garras de uma entidade maligna conhecida como Qin Saidin, Yi Rin falou provocativamente. De que absurdo você está falando? Não. Bem, não é nada. Aliás, senhorita Baek-Song, você sabe, por acaso, o que é um S e um M? Que diabos é isso? São apenas alfabetos. Ah. Você gostaria de escolher? Qual você gosta mais? Um S ou um M? Depois de sentir um ar um tanto suspeito saindo de Yi Rin, as sobrancelhas de Yu Baek-Song franziram profundamente. No entanto, Yi Rin simplesmente sorriu grosso e a convidou para fazer uma escolha. Por favor, escolha logo. Os olhares interessados dos membros da guilda se reuniram sobre ela. E o Baek-Song se perguntou profundamente sobre isso, pensando se ela precisava fazer isso de verdade, antes de finalmente abrir os lábios de maneira cautelosa. Um M? Ao mesmo tempo, muitas risadas irromperam. E o Baek-Song inclinou a cabeça com um rosto cheio de perguntas. Saidin segurou o riso e ficou ao lado dela e, em seguida, começou a bater levemente em sua pequena cabeça enquanto falava com uma voz séria. Pessoal, por favor, parem. Você acha divertido provocar uma criança?
Quem você está chamando de criança? Você. Pare antes que eu te morda até a morte. Tosse. E assim. Enquanto eles estavam ocupados conversando e rindo entre si, a porta à sua direita que levava à câmara da barreira do isolamento se abriu. Azeline, de aparência profundamente desgrenhada, saiu fracamente enquanto seu olhar estava fixo no chão. Senhorita Azeline, você está bem? Said empurrou uma caneca de café preparada que também continha uma poção com efeito de recuperar energia para ela. Eu posso ficar melhor se você me abraçar. Ao receber a caneca, ela deu uma olhada ao seu redor e então, como uma metralhadora, rapidamente sussurrou para ele. Ah. Ah. Isto é. Pena. Já que Saidin conhecia seus verdadeiros sentimentos, ele não poderia simplesmente deixar isso de lado como uma simples piada. Ao vê-lo assim, Azeline sorriu e falou primeiro. Estou apenas brincando. É uma piada. Azeline bebeu a caneca enquanto caminhava até o sofá onde todos os outros estavam sentados. Elfos negros regulares não gostava de ficar perto de outras pessoas. Mas ainda assim, ela tinha um bom relacionamento com os membros dessa equipe. Foi igual para o curso. Realmente, já que todos aqui reunidos eram pessoas de boa índole e atenciosas. Ah. Né. O que o cavaleiro Qin Yu-Rin está fazendo agora? Já não se passaram 2 meses? Zhou Jiu que se manifestou. Momentaneamente. As mãos de Azeline segurando a caneca de café espasmaram ligeiramente. Ela está descansando bem em alguma cabana na costa leste. Acho que todo o cansaço acumulado ao longo de toda a sua carreira acabou inundando os portões por causa desse evento há pouco tempo. Veja. Minha capitã de equipe. Desde que entrou na Ordem dos Cavaleiros. Aos 17 anos. Ela nunca saiu de férias até agora. Com uma expressão complicada. Saidin trouxe sua caneca de café perto de seu rosto. Essa palavra. Cabana. Ficou um pouco na sua consciência. Você foi visitá-la? Claro. Eu fiquei tão chocada quando cheguei lá. Sabe? Será que ela estava passando pela menopausa? Ou o fato de ela nunca ter tido um animal de estimação até agora finalmente chegou até ela? Ou ela estava deprimida porque o orc-herói a rejeitou. O corpo de Saidin estremeceu imperceptivelmente. Aquele último pedaço realmente cutucou sua consciência. Mas ela estava tipo. Ela apenas sorriu com esse sorriso solitário e não disse nada de volta. Não negou. Nem reconheceu. Não. Sabe o que ela fez? Ela disse que só queria descansar um pouco. Depois preparou uma refeição para a gente comer junto. Saidin sentiu um ligeiro caso de consciência culpada a cair-se sobre ele. Não pode ser. Enjoo. Né? Ah. Bem. Vamos falar sobre isso em outro momento. Mestre de guilda. Quando você vai nos contar sobre seu traço? Yi Rin rapidamente mudou de assunto. Então. Hã? Ah. Meu traço. Saidin não lhes tinha dito. A não ser Qin Sanho e Azeline. Qual era o seu traço? Mas, quando chegou a hora, ele estava pensando em revelar sua forma de Leviatã e nada mais. Da mesma forma,
Ele não poderia revelá-los em primeiro. De qualquer maneira, sua forma de lobo era o Laika. E a forma orc do herói estava emaranhada na bagunça de Kim e o Rin. Então, talvez 2 meses? Vou avisá-lo então. Saidin respondeu assim e sorriu brilhantemente. O quê? Ah. Vamos lá. Já te contamos o nosso. Porém, Saidin ignorou a falsa vaia de Yi e entrou na câmara de barreira de isolamento onde Azeline estava dentro há pouco. Nossa! Como esperado, graças provavelmente ao treinamento mágico de Azeline. Nenhum ponto da câmara ficou intacto. Abrasões. Gotas profundas. Coisas reviradas. Coisas esmagadas em pedaços. Etc. Etc. Por enquanto. Ele se sentou no meio de uma cratera no chão. E então, enquanto revelava as garras do lobo por um lado, ele trouxe a janela de status para uma de suas habilidades. Garras de corrente. Nível de proficiência em habilidade. B+. Então, para adicionar a isso, ele convocou a magia do relâmpago. Por outro lado, estalo. Brilho. Ofuscantemente parafusos brancos de eletricidade zumbiam em torno de sua mão. Com certeza. O status da janela foi ativado usando esse feitiço de classificação intermediária. Raio parafuso. Nível de proficiência em habilidade. A. As janelas de status eram de fato existências muito convenientes. Até mesmo feitiços mágicos que não eram habilidades foram gravados e o ajudaram a utilizá-los de várias outras maneiras. Como? Por exemplo, ao combinar diferentes habilidades. Ou quando ele estava prestes a inscrever uma tatuagem mágica. E agora? Ele ia usar combinação de habilidades. Ele havia usado essa habilidade algumas vezes no passado. Mas os aumentos no período de resfriamento entre cada uso versus o grau da habilidade resultante provaram ser pobres. Então ele parou de usá-la completamente. Usar esta habilidade foi muito fácil. Tudo o que ele tinha que pensar em combiná-los e reunir as habilidades. Então, quando ele combinou os arcos quentes ferventes da eletricidade com as garras reluzentes. Então, primeiro, um grito horripilante de eletricidade semelhante a pregos no quadro negro e, em seguida, furum. Uma enorme explosão ocorreu em seguida. A combinação de habilidades foi bem sucedida. Nova habilidade combinada. Garra de corrente de relâmpago. O hospedeiro pode disparar uma corrente de relâmpagos em forma de garras. Ou o próprio raio pode ser imbuído nas próprias garras. Dependendo do nível de proficiência da habilidade. O hospedeiro pode utilizar os elétrons no ar para enviar um raio infinitamente ou, combinando-se com o sangue do alvo, causar a eletrocução do alvo. De acordo com a nota resultante, média. O tempo de resfriamento para a habilidade é 99 dias, 23 horas, 0 minutos, 59 segundos. Sim. Ele estava apenas tentando criar algo novo, para que pudesse gravá-lo no Grimório do dia 24. Mas isso foi simplesmente além de suas expectativas. Pois bem, posso baixar um pouco a potência e depois publicar o livro. Ele não pensou muito sobre isso e puxou um grimório vazio. Ele pegou uma caneta e começou a desenhar a anatomia de uma pessoa.
O caminho mais eficiente para a circulação do mana. Além de algumas dicas para usar melhor essa magia. Graças à habilidade. O artesanato dos duendes. Ele podia até mesmo desenhar até os mínimos detalhes. Para ser claro, isso não era o que o mago de Bambaidon estava fazendo até agora. Era ele criando um novo feitiço. O feitiço relâmpago pode ter formado a base. Mas o novo feitiço exibiu um poder que superou em muito a magia original. Mas, enquanto escrevia isso, um sorriso desconhecido continuava se arrastando em seus lábios. O desejo de derrotar os outros até começou a ferver. Sempre tentando derrubá-lo dizendo que plagiava. Que só sabia corrigir. Etc. Etc. O que diriam aqueles vaidosos magos das Torres Mágicas depois de ver esse feitiço? Muito provavelmente, eles nem conseguirão desfrutar da vitória moral desta vez. Os magos falam não com palavras, mas com ações. De fato, o tempo era como o rio que corria sem parar. Não parou nem por um momento. Os raios quentes ferventes do sol haviam esfriado antes que alguém percebesse a mudança e o outono visitasse com força total, morrendo as folhas cadentes de marrom. E no dia em que as pétalas de flores dançando sob os ventos frios foram transmitidas nas telas de televisão. O Grimório número 24 da série O Mago de Bambaidon, Garra de Corrente de Relâmpago, foi publicado. Ao contrário do passado, quando ele simplesmente corrigia, complementava e ou aprimorava feitiços existentes. Este Grimório apresentava um feitiço completamente novo. Uma nova filmagem da magia em ação foi enviada para o blog. A composição do Grimório era tão perfeita que nenhuma falha pôde ser encontrada. A Torre Mágica teve que passar por mais uma rodada de choque maciço no sistema. Desta vez, porém, seu nível de choque estava em outro mundo. Ao contrário de consertar um feitiço existente, criar um novo era algo que até mesmo os magos altamente ranqueados achavam muito difícil de fazer. Muitos magos das torres deram tudo de si em encontrar erros neste Grimório. Mas a Torre Pareum havia recebido o livro antes de todos os outros. E seu senhor da torre pôde estudar o livro por uma semana inteira, antes de replicar o feitiço em plena glória, embora muito mais fraca. O que significava que outros tinham que aceitar a realidade da situação. Agora, normalmente, novos feitiços vieram à tona talvez 5 ou 6 vezes por ano na Coreia. Dependia dos países. Mas os números não ultrapassavam os 2 dígitos, independentemente do território. Tomando o número de magos ativos na Coreia, cerca de 50 mil, não era errado dizer que a criação de um novo feitiço mágico era a conquista mais prestigiosa que todos os magos sonhavam em realizar um dia. No entanto, alguém que nem sequer trabalhou para uma torre de magos, alguém que nem sequer se formou em uma academia de magos, alguém com um nome não profissional como Mago de Bambaidon tinha feito algo incrivelmente difícil. Muitos magos pertencentes às Torres Mágicas só podiam se desesperar com o abismo intransponível existente entre eles e o misterioso mago. O feitiço mágico criado pelo Mago de Bambaidon, o Garra de Corrente de Relâmpago, foi inspecionado pela Torre do Mago de Pareum, que recebeu o Grimório primeiro. E sem problemas, o feitiço foi aceito como uma nova criação legítima. Corrigir 23 Grimórios em pouco mais de um ano. E também criar um novo feitiço também. Só pode ser descrito como um talento verdadeiramente assustador.
O senhor da Torre do Mago de Seul, que mantinha uma relação hostil bastante pronunciada com o mago Bambaidon, o elfo Romaine. Como uma parte. A Torre de Seul deu grande importância à alma mater de seu membro, bem como sua linhagem. Este anúncio soou como o de uma rendição aos ouvidos de Qin Saidin. E logo após essa declaração de rendição, o blog do Mago de Bambaidon ficou cheio de palavras de parabéns de líderes de alto nível de várias torres magas mundialmente famosas, bem como pedidos sinceros para comprar o novo Grimório. Infelizmente, ele não conseguiu saborear a sensação de vitória por muito tempo. Por quê? O dia da fatídica batalha se aproximava rapidamente. Ei! Ei! Pode ser? O lugar atualmente era o Mar do Leste. Pela primeira vez depois de muito tempo, Qin Saidin saiu para esta parte do mar na forma do Leviatã. É isso. O dragão azul? Os repórteres tinham vindo aqui depois de levantar as cabeças de Saidin. Mas agora, eles estavam profundamente intrigados com a mudança repentina para a cor das escalas do dragão azul. Tudo isso fazia parte do plano, mostrar o visual transformado do dragão azul e atiçar as chamas da curiosidade de Batory e seu pequeno desejo de possuí-lo. Algo parece ter mudado? Os repórteres reunidos murmuraram confusos. Mas logo, assim como os profissionais que eram, eles se concentraram no motivo pelo qual estavam lá em primeiro lugar. E Saidin também começou sua parte se exibindo. Ele sorriu o mais brilhantemente, o mais adoravelmente possível, para cardumes de peixes que vinham nadar ao seu redor. Levantou um pouco de onda para surfar. Ele até puxou um rosto digno e olhou para o sol. As câmeras não perderam uma única foto valiosa e capturaram todas, aparecendo após um longo hiato. A aparência do Guardião do Oriente mudou significativamente. Os tons de suas escamas mudaram do azul claro para um delicado, mais nobre tom prateado. Não sabemos se é porque o dragão azul cresceu ainda mais, ou se ele perdeu suas escamas como outros animais mudando. Mas certamente incute muita confiança no dragão azul enquanto vemos interagir com o resto dos residentes do oceano. Depois de cerca de uma hora disso, Saidin pôde ouvir o comentário de encerramento de um dos repórteres. Sentiu a correria do cansaço de atuar ultrapassando. Terminamos aqui. Os repórteres enxugaram o suor e encerraram seu trabalho por enquanto. Mas os cinegrafistas continuaram a filmar o dragão azul. Por causa disso, Saidin teve que atuar por um pouco mais.